Conseguiu! Aí está você, professor Tibúrcio. Olá, classe! Olá, classe, isso é ótimo, né? Como é que você está, Marcelo? Eu tô ótimo. Aliás, olha aqui, ó, quem está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acerto o dedinho. Ó, Ah, o professor acertou. Tiburcio, ó. Acertou o Tibúrcio aí. Acertou. E aí, como é que você está? Tudo ótimo, querido. E você? Estou como todos nós, né? Aprendendo, ralando, me adaptando. Eu creio que todo mundo está usando esses verbos aí, né, professor Júlio? Estamos todos em isolamento. Mas é interessante, né, Marcelo? Isolamento social, não, acho que isolamento físico, porque É. social nós estamos juntos o tempo todo, porque são lives, são os calls, os videocalls, não é verdade? Eu acho que estou me sentindo mais perto de muito mais gente do que antes. Nunca fomos tão sociais, na verdade. Deve ser isolamento físico, não social, né? Isolamento sanitário, né? Também talvez fosse uma boa definição, que, aliás, deveria ser a definição que estivesse sendo respeitada principalmente pelo presidente, pelas Que autoridades, né? loucura, hein, Marcelo? Eu não costumo usar essas lives para ficar entrando nesses temas, até que são Não, super não, polêmicos, não, mas nem tenho interesse, eu mas sei disso, Marcelo, mas é uma loucura, sabe? Porque me parece meio irreal, parece a ilha da fantasia, porque é, nós temos, se é que nós temos, eu sempre, quando eu leio sobre política, a gente lê muito essa coisa do cara ter que achar um inimigo fora do país, não é isso? é. Né? Tá buscando lá, então, às vezes o americano vai lá e joga uma bomba não sei aonde, então, fica arrumando. Nós temos um inimigo comum, que é Como o vírus. E e junto com esse desconhecido, né? conhecido, Desconhecido, é, precisamos muito juntos aprender como lidar com eles, né? É um momento de colaboração, né, isso. professor? E é um momento que requer também muita tolerância, tanto com as pessoas com quem estamos trancafiados, quanto com as pessoas ao redor que eu digo nas nossas redes, e não é hora de entrar naquelas discussões infrutíferas, Não. polarizadas. É o contrário, é uma hora de buscar alguma serenidade no meio Então, de tanta mas eu acho o seguinte, desgraça. mas quem tem que buscar essa serenidade, essa cooperação, é a liderança, Marcelo. Sim, sim. Tem que vir daí, não é É, verdade? Porque eu acho que uma coisa que, muitas coisas, mas uma coisa que essa crise está me ensinando mesmo é o seguinte, porque eu acho que outras crises de saúde virão. Acho que vai aparecer outros vírus por aí e tudo mais. Mas quando você tem uma crise dessa, com uma desigualdade social muito é, grande, é uma crise que gera uma outra crise, quer dizer, não é verdade? Então, tudo bem, nós estamos aqui, eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua casa, a comida de alguma maneira chega até aqui, a gente entra na internet, pede, continua trabalhando e tal. Mas eu não consigo desassociar do meu sentimento de quem hoje está, né, 4, 5 pessoas, às vezes, num quarto, num quarto e cozinha, ou que está esperando aí a benesse de alguma ONG que vem lá com uma cesta básica para resolver o problema. Então, isso daí realmente cala muito fundo. Você sabe, eu sou filho de imigrantes, criado na periferia, quer dizer, a minha periferia do Jabaquara há 50 anos é o que a gente chama de comunidade hoje, igualzinho. claro, claro. Então, eu sei exatamente, tá certo? O que é isso? Meus pais portugueses, a primeira coisa que faz é pôr comida na mesa. Eu sei quando os meus amigos vinham na minha casa e minha mãe fazia lá, cortava um pãozinho, colocava um ovo no meio do pão. Os meus amigos ficavam todos impressionados e satisfeitos com essa coisa, né? É. Então, por aí você vê. E por falar, então, nessa classe menos favorecida, Marcelo, te agradeço demais. Nós estamos falando aqui no Instagram do Cowork. O Cowork é uma plataforma que nós montamos há um ano, justamente para levar para o micro e pequeno empresário, Hum, aquele que não pode pagar 4, 5 mil reais para e ver o Philip Kotler lá na HSM, mas ele hum, também tem necessidade de uma melhor gestão, de entender um pouquinho melhor o seu negócio, não é verdade? Como buscar clientes, como usar a tecnologia no seu negócio e tudo mais. E que, no fundo, você sabe, são os grandes empregadores
desse país, a pequena empresa. Então, nós estamos montando uma plataforma que atenda esse empresário e os seus colaboradores. Né? A ideia esse ano era fazer 6 eventos presenciais. Para você entender o que é esse microempresário, a gente faz no domingo o dia inteiro, que é difícil fazer um dia inteiro, dia de semana. Né? Então, fazemos. Esse ano nós tínhamos 6, fizemos o primeiro que foi de vendas em fevereiro e, por razões óbvias, cancelamos ou postergamos os outros 5. Não haverá 5, né? Não vai dar tempo. Quem sabe vai ter mais 1 ou mais 2. Então, o que nós resolvemos fazer? Pegar 1 ou 2 semanas e pegar pessoas como você para aproximar e mostrar, olha, não tem o evento, tal, mas nós estamos aqui com você, estamos trazendo pessoas para te orientar. Fizemos uma live maravilhosa com o Cortella na terça-feira, né? Na segunda-feira. Fizemos uma live maravilhosa ontem com o Fred Trajano, né? Esse cara que realmente está revolucionando, ou mostrando para todo mundo que é viável, sim, a transformação digital bem feita, de qualidade, associando o online com o offline, quer dizer, o online de se comprar na plataforma e o offline de fazer uma boa entrega, de chegar em qualquer lugar, em 2 dias, etc, etc, etc. E é isso que eu queria conversar com você. Bora lá. Né? Como é que esse pequeno hoje, o que você, se fosse um pequeno empresário, um varejista, um franqueado, onde estaria a tua cabeça agora, hein, Marcelo? A minha cabeça estaria na mudança do meu cliente. E essa mudança é gigantesca, né, Júlio? Nós estamos falando, se você pegar os últimos 20 anos, que coincidem, veja você, com o tempo que a gente se conhece, Júlio. É verdade. Eu lembro que nós tivemos uma primeira conversa ali no final dos anos 90, virada para o ano 2000, e nós já chegávamos a falar disso, né? Como entender a mudança, e eu estou falando principalmente da mudança, como a gente se comunica, e veja você agora, nós dois se comunicando com essa qualidade. Com essa qualidade. E você na sua casa e nós vivendo uma crise, tendo que nos reinventar. Então, se você é um pequeno empreendedor, um pequeno comerciante, você tem um negócio, ou você estava começando, ou talvez o seu negócio parou, ele ficou exposto diante de uma situação onde o mundo ficou diferente de uma hora para outra, mais do que nunca é uma hora legal de pensar que mudança é essa que está acontecendo na maneira como a gente acessa a informação, acessa serviços, bens de consumo, produtos e tudo mais. Isso é uma coisa que começou há muito tempo e que agora está se acelerando. E esse vírus, meu querido Júlio, para mim, a forma que eu encontrei de melhor dizer o que eu estou sentindo em relação a essa transformação é que ele é uma lente de aumento, sabe? Ele deixou mais claro as nossas deficiências, ele deixou mais claro quem estava mais preparado e ao mesmo tempo... Ou seja, já estava tudo aí. Na verdade, nós já estávamos num movimento necessário de adaptação para uma nova realidade e ele está obrigando a gente, está dando aquela cutucada na bunda, assim, vamos em frente, entendeu? Vai ficar parado? E quem não entender isso pode perder algo muito importante, né? Atualmente, inclusive, pode perder algo muito precioso, que são as vidas, que são as formas de nós continuarmos conseguindo nos manter, né? É bom a gente ser muito claro sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo é gravíssimo, vidas estão sendo perdidas, negócios estão indo por água abaixo, ou pelo menos sendo muito prejudicados. Então, nessas horas é importante ouvirmos com tolerância, inclusive coisas que nós já ouvimos muitas vezes, né? Que nas crises surgem oportunidades, verdade, que a crise nos obriga a se reinventar. Só que, pessoal, está acontecendo, é verdade, isso não é um filme, infelizmente, é um momento que exige realmente
uma ação, né? Uma coisa que não é só uma mudança de pensamento, mas de agir mesmo, de Você acha que esses estudar. aprendizados vão ficar pós-crise, Marcelo? Porque eu, por exemplo, eu estou fazendo uma listinha do que eu estou aprendendo para não esquecer, porque eu também esqueço, também abandono e entro no automático. Por exemplo, eu disse aqui, inclusive ontem para o Fred, uma coisa que eu anotei. Sexta-feira vai ser meu dia de home office. Então, tudo que eu puder fazer de vídeo, conversar com as pessoas, eu posso fazer aqui de casa. Pelo menos, eu sei que às 5 da tarde eu posso parar e não tenho mais 2 horas de trânsito. Então, já é uma medida muito simples, tal. Mas eu me refiro à questão assim, será que nós vamos efetivamente, essa coisa de olhar para o outro, essa coisa da compaixão, essa coisa de querer, de realmente resgatar essa desigualdade, será que nós vamos estar realmente mais sensíveis? Não sei. Isso quem deve responder é cada um de nós, né? Sim. Eu creio que cada um de nós tem uma responsabilidade dessa, e eu sei que essa crise ela pega cada um de uma forma diferente. Nós somos muito privilegiados, né, de poder ter uma quarentena com comida dentro de casa, e poder estudar e tudo mais. E tem gente que, pelo contrário, tem que ir para a rua mesmo, ou a casa é um lugar insuportável. Está acontecendo uma coisa terrível nessa pandemia, que é a violência contra as mulheres, que se agravou. É uma coisa que já. É aquilo que eu te falei da lente de aumento, né? A violência contra as mulheres já era um dado triste da realidade brasileira, e nessa crise aumentou 20%. Uma coisa que já era crônica. Então, Júlio, assim, são tantas coisas ao mesmo tempo, o que, para te responder, não, assim, não há como passar por essa e continuar igual, não há como. E talvez uma boa medida é o que você, por exemplo, já está fazendo com a sua própria rotina, quer dizer, já se planejando para ter uma alteração na sua rotina. E aí cada um de nós tem um tipo de trabalho, né? Eu, por exemplo, já tinha uma vida muito remota há muitos anos, né? Nos anos 90, eu coordenei o telecurso na Fundação Roberto Marinho, morando entre São Paulo e Rio, e com equipes por todo o Brasil. Foi quando a gente, inclusive, começou a usar um BBS, que era um Bulletin Board System, né? Mandic? O Mandic, exatamente, o grande Mandic. Quando a gente se encontra, a gente lembra disso, que ele foi o cara que conseguiu desenhar essa plataforma para a gente. E, enfim, então, cada pessoa, eu creio, tem a sua maneira de se adaptar agora. E ela deve buscar essa maneira. Ela tem que ser uma maneira sustentável, já que estamos falando aqui com pequenos empresários, né, pessoas que estão com negócios que estão ainda numa fase inicial, ou que são negócios pequenos mesmo. Eu acho bacana quando alguém entende que o seu negócio tem aquele tamanho e o que importa para ele é aperfeiçoar aquilo que ele já tem, né? E é uma boa hora para quem quer aperfeiçoar o seu negócio. Os brasileiros, é bom que se diga, são muito criativos, não têm medo de mudança, principalmente tecnológica. Esse é um dado de várias pesquisas que mostram o quanto que nós nos adaptamos rápido a mudanças, principalmente de tecnologia. É só ver a base instalada, por exemplo, de telefones celulares no Brasil, é uma coisa espantosa. Fantástico. E como que pequenos empreendedores, e aí eu vou até citar um caso que eu estudei para os cursos aí que eu vou criando sobre esse assunto, que é um dono de quiosque, Júlio. Veja você, em Pernambuco, você imagina quantos quiosques que existem nas praias brasileiras, né? Porque nós temos essa costa maravilhosa e tudo mais. E esse cara tinha um quiosque, como todos os outros, caipirinha, água de coco, né, um petisco, um negócio assim, e a filha dele fez o Instagram do quiosque, tá certo? E começou a fotografar os drinks e começou a pedir para os clientes curtirem, espalharem e tudo mais, e pum, ele conseguiu
continuar, aperfeiçoar algo que parecia que já tinha chegado no seu estado da arte, né? O cara já Sim. fazia um drink bacana, já tinha uma clientela, ele conseguiu criar uma marca, criar uma forma de se comunicar com o cliente, de ouvir esse cliente, né? De criar uma base. Veja você, como isso vale para a Amazon e vale para quem tem um quiosque na praia de Boa Viagem. Uma base de clientes no WhatsApp dele e ele ter, enfim, o atendimento mais eficiente, mais Claro. ágil e tudo mais. Então, Ou seja, sempre dá para evoluir com tecnologia, no trato do seu cliente, no entendimento do cliente. Você quer ver, Taz? Ó, teve aqui um. Eu acho que eu li, acho que Prado, o nome dele, ele diz assim: ó, pô, muito fácil vocês falarem isso. O Taz é um dos maiores comunicadores do Brasil. Eu estou vendo aí que está numa bela casa, mas é o seguinte, meu querido, eu quero ver como é que eu vou dar comida para minha família hoje à noite, né? isso. E aí o que eu tenho para dizer, Prado, primeiro é o seguinte, que eu fico super solidário com a tua situação. Mas eu acho que é justamente, Taz, o que eu acredito é justamente as pessoas que tiveram êxito, as pessoas mais bem formadas, as pessoas mais empreendedoras, que têm que ajudar nesse resgate. E ajudar ajudar que eu falo, começa no seguinte, por exemplo, meu querido Prado, que eu não sei quem você é. Por exemplo, eu não demiti ninguém, eu demiti. Estamos aprendendo todos a trabalhar home office para ver se damos conta das contas, que não estamos dando conta das contas, mas estamos exercendo isso. Estamos também pessoalmente, financeiramente, ajudando aquelas ONGs que a gente realmente acredita. Eu, por exemplo, sou parceiraço do Edu Lira, como você também, lá no Gerando Falcões, que a gente sabe que ele chega na ponta, ele chega na comunidade e tal. E eu acho que é isso, e essa consciência que nós precisamos ter. Não é isso a nossa contribuição, Marcelo? Eu vou aproveitar esse momento aí de falar de ajudar. Eu estou organizando agora uma live com a Casa do Zezinho, que você conhece muito bem, Conheço. com a tia Dag, no dia 23, sem ser esse sábado agora, o outro. Olha que legal, Júlio, uma live com gamers. Nós vamos jogar, certo? E vai ter um monte de artista também, o Marco Luque, o Serginho Groisman, Marisa Hort, Mariana Ximenes e tal, mas para levar recursos para um lugar onde essa realidade está muito pesada, que é o Isso. Capão Redondo, a zona sul de São Paulo. Então, essa hora é uma hora, como eu falei agora há pouco, de olhar ao redor. Ao redor significa dentro de casa, e eu já tinha falado que nós somos privilegiados de termos casa com essa estrutura, mas ao redor significa a nossa rede. E a Casa do Zezinho é minha rede há 17 anos. E eu Então, acho que essa consciência, Marcelo Tassi, essa consciência, assim, independe da sua condição social financeira. Por quê? Eu conheço amigos meus que dispensaram o funcionário, falou, bom, estou em casa, mas vou dispensar. Agora, se você coloca o teu funcionário em casa para proteger o isolamento e continua remunerando, pagando e tudo mais, isso é um tipo de consciência. Se você acha, bom, eu agora só vou precisar de você em agosto e dispenso o cara até agosto, como eu tenho visto acontecer, eu acho que é outro tipo de consciência. Mas olha, tem uma perguntinha aqui para você. bora. Não sei se é para você ou para o professor Tiburcio, porque diz assim, como você vê a revolução da educação após esse momento, tendo em vista a pré-escola com aulas mais cognitivas e o fundamental, onde a disciplina de execução está indo em formação? Olha, vamos lá, tem várias coisas aí nessa conversa. E Tá? você que é fã da cultura maker, que eu sei. Então, vamos começar por aí, então. Uma hora dessa revela, né, por exemplo, a cultura maker, que é uma coisa lá dos anos 60 do século passado, mas que agora é mais atual do que nunca. O que é a cultura maker? Para quem, né, os jovens empresários, ou mesmo jovens como eu, já de uma certa idade, que tem um pequeno negócio aí, o que é cultura maker? É uma cultura baseada em 4 pilares, tá certo? Criatividade, uma coisa que nós já falamos aqui, habilidade que nós temos no Brasil de criar soluções. Aí vem um segundo muito importante, sustentabilidade. Fazer com que você tenha à mão, não ficar com mimimi, não. Não ficar esperando chegar aquele computador, aquele dia que você vai ter as condições ideais, mas fazer com que tenha à mão
sem desperdício. Isso é muito legal também na cultura maker. É uma coisa mão na massa, fazer mesmo com o que você tem ao redor. Então, criatividade, sustentabilidade, colaboração. Essa é a palavra-chave. Aliás, já falamos dela aqui também. Colaboração significa você faz sempre em rede, você faz sempre com os seus colaboradores, né? Você faz sempre com as suas equipes. E para colaborar, e a colaboração pressupõe duas coisas. A empatia, a empatia, e a empatia pressupõe a audição ativa, porque se eu te ouço e não respeito o que eu estou ouvindo, porque é muito diferente daquilo que eu penso, eu não vou aprender e a colaboração não vai existir. E quando ouvimos, né, desta forma que você definiu, estamos prontos, a gente funciona como uma espécie de um radar, né? A gente pode capturar ideias que podem desenhar uma solução, que é o que queremos, né? Uma solução, um resultado, um produto, uma empresa funcionando de uma forma mais eficiente, gastando menos, já que estamos agora num período de escassez mesmo de recursos. Como fazer bem o que a gente já fazia, gastando menos? É possível? Eu tenho ouvido experiências incríveis por aí, sabe? Não, a tecnologia tem sido um grande facilitador da redução de custos com maior eficiência. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas que gastavam muito tempo indo de um lugar para outro ou mandando alguém ir para levar uma coisa lá na Conchinchina e tudo mais. Então, o pessoal percebeu que é possível economizar com burocracia, com sistemas que você criou e para que você criou aquele sistema. Então, é aquela coisa da lente do vírus. Agora você consegue ver bobaginhas que viraram bobajonas porque ficaram dormindo numa coisa acomodada lá na empresa. Estou falando de bobaginha mesmo. Coisas que você deixava passar e que agora, na escassez, você nem pode deixar. Marcelo, eu acho que bobaginhas e bobajonas, sabe por quê? Porque você fica imaginando o seguinte, nós que estamos aí no mundo empresarial e tudo mais e tal, quando a gente pega lá que as despesas estão subindo, uma das despesas que mais sobe, né, nas empresas de qualquer tamanho são as despesas de viagem e deslocamento. Olha aí. E agora nós estamos vendo que, de repente, o teu gerente lá não precisa ir todo mês ao Recife, ou a Fortaleza, ou a Porto Alegre, para falar com o gerente regional dele. Ele faz lá uma vez por semana uma live numa plataforma dessa aqui e discute a mesma coisa. Então, olha o que pode ser reduzido. E aí, Júlio, tem uma coisa muito legal. Quando precisar fazer presencial, tem que ser uma coisa muito legal. Muito legal. Aí você tem que criar uma coisa legal, porque o presencial é muito valioso. Aí tem que ser uma coisa que o abraço, que o fato de você botar as pessoas juntas, ou já que você falou que ele está indo para Recife, o fato de usar uma locação da cidade que tem a ver com aquela cultura, com aquelas pessoas, entendeu? E eu vou te falar uma coisa, você sabe, eu me tornei palestrante até muito por seu estímulo e tudo mais. A minha vida de palestrante me obriga, né, a viajar muito. Tá? É verdade. O ano passado foi um ano absurdo, assim, que eu já tinha colocado um limite a isso. Eu estou adorando essa coisa de poder falar para as pessoas de uma forma remota, mas isso não quer dizer, e eu falei isso numa live a semana passada, o pessoal, mas quer dizer que você não vai vir mais aqui em Curitiba? Eu falei, não, eu quero dizer uma coisa, que quando eu precisar ir a Curitiba, eu quero que seja assim, um evento muito legal, que seja realmente necessário, eu quero estar com vocês, fazer selfies, eu quero ir jantar, conversar e tudo mais. Mas a gente, às vezes, faz muita, principalmente reunião, absolutamente sem nenhuma necessidade, o cara pega um avião para fazer uma reunião de 1 hora e volta correndo. Isso desnecessário, sem dúvida. É pior que desnecessário, é cafona. É caro. É caro, antiecológico. Estraga o meio ambiente, isso não tem nada a ver, é uma fuga. Eu estou no aeroporto, eu sou muito importante, é uma fuga. Você falou assim, não, queremos ir lá e queremos abraçar. Por falar em abraço, a Guita Freizarin está dizendo, me manda um abraço, por favor.
Um abraço para você, minha querida. Eu recebi aqui agora, olha, eu sou cozinheiro de um quiosque na praia em Paraty, Rodrigo. A gente falando de quiosque, o cara é cozinheiro lá num quiosque em Paraty. Que legal essa sua profissão aí. Espero que você esteja reinventando a sua vida nesse momento que estamos vivendo, meu caro Rodrigo Menucci. E olha só, Patrícia Lima, que trabalhou comigo lá na HSM, mandando um abraço para você e falando o seguinte, né? Olha aí, 2 grandes mestres, 2 visionários. Não, é o mestre Taz e o mestrinho Júlio, tá, Patrícia? Vamos colocar coisa aí, Não. É o mestrão, Carlos. Ele é o mestrão porque ele é 3 em 1. Carlos, Alberto e Júlio. Você lembra disso? Claro. O Marcelo contar, porque o pessoal não vai saber. O Marcelo Taz apresentando Vitrine na Cultura, né? Aliás, onde hoje ele está todas as terças-feiras com provocações. Então ele está lá na Cultura apresentando Vitrine e me convidou para ir lá falar do meu primeiro livro. Agora estamos no 9º, hein, Marcelo? Foi o primeiro aqui, né? Olha só. Lancei no meio da pandemia um livro, é coisa de doido. Aí o Marcelo fala assim, bom, hoje eu vou conversar, ele abre o programa assim, hoje eu vou conversar com um cara aqui que não tem nome, porque não tem sobrenome, ele tem 3 nomes. 3 nomes. E é verdade. Mas você sabe que essa sempre foi minha dúvida, né? Se eu não tenho sobrenome, ou se eu sou próprio do começo ao fim, né? Você é múltiplo, eu diria. Tá certo. Eu sou cozinheiro de quiosque na praia de Paraty. Tá aqui o teu amigo Rodrigo. É ele mesmo. Não é? Outro Rodrigo está dizendo, estou entregando o delivery de comida. Os outros têm essa possibilidade, mas preferem esperar para vender porções caríssimas quando reabrir. Olha aí, uma opção. Exato. Eu li uma coisa muito legal, por exemplo, de restaurantes pequenos, porque restaurante japonês, por exemplo, muita gente acha que é só restaurante caro e tal. Não, São Paulo tem muitos restaurantes japoneses e alguns são muito pequenos e tal, sofrendo demais nessa crise, certo? Aí, olha a solução. Eles estão vendendo marmita, porque restaurante japonês é uma coisa complicada, às vezes, para delivery, né? Principalmente se você não desenhou a solução do delivery, né? Sim. Mas esses restaurantes dessa matéria, que saiu na Folha de São Paulo, eles estão vendendo a marmita japonesa, que também é algo muito antigo e tradicional no Japão, chamada bentô. Então, é uma marmitinha de R$20. Mas com as divisõezinhas, né? E suas divisõezinhas, muito saudável, né? Muito gostosa. É o bentô. E é uma solução, né, de um pequeno empreendedor. Agora, olha que interessante. Esse mesmo internauta, Rodrigo, que disse, olha, é o seguinte, eu estou aqui, estou cozinhando, tem concorrente meu aqui esperando reabrir, eu comecei a entregar e tudo mais e tal. E aí ele termina dizendo assim, ó, empresa saudável não quebra em 2 meses. É uma delícia ouvir isso, Rodrigo, porque eu concordo, claro que fluxo de caixa é uma coisa delicada, mas existe sempre essa questão que, às vezes, né, o empresário ele vai lá e prefere comprar um carro importado do que fazer uma reserva de caixa. Isso. É a realidade. Olha, o dinheiro é dele, não estou condenando, não estou criticando, quem sou eu? Cada um sabe das suas dores. Mas eu concordo, você, empresário, ter uma reserva de caixa é fundamental. E basicamente é o que eu estou dizendo, em 2 meses, se você for saudável, você não quebra. É isso aí. Então, vamos lá, o governo não está recebendo dos estados, está doando recursos, os estados estão cobrando impostos da população, IPVA e IPTU. Como a população vai comer estando em casa? Mas eu estou vendo, olha, eu acho que essa questão aí dos impostos em si, e evidentemente que nem é louco de ficar pregando aqui, não paga imposto, mas com certeza o governo vai ter que rescalonar, porque vai ser isso que vai acontecer. Tem muita gente que não vai efetivamente, né? Por exemplo, eu não vou deixar de pagar os meus funcionários para pagar o governo. Não vou fazer isso. Por enquanto, eu consigo pagar os 2, eu vou honrar os 2, que são um compromisso, mas eu primeiro vou preservar as minhas pessoas. Senão também a gente fica num discurso e com uma prática totalmente diferente. O que está acontecendo conosco, né, Júlio, nesse momento, é algo grandioso, assim, é um momento histórico, é um momento que equivale a viver uma guerra mundial, quer dizer, os governos
têm que se mobilizar e irão se mobilizar, quer queiram ou quer não, porque o que está acontecendo agora significa várias reconstruções, né? E mesmo países ricos, né? A crise americana que se avizinha é imensa, né? E todos os países responsáveis sabem disso. Então, quem tem a sua empresa é claro, tem que pensar primeiro naquilo que você falou, no coração da empresa. Qual é o coração da empresa? Os clientes e os funcionários, né? E os primeiros funcionários, porque sem eles a empresa não existe. Mas ali é que está o foco principal disso e da onde a gente vai desenvolvendo as soluções para enfrentar o que virá. E tem gente falando assim, aê, Varela! Que já lembraram do Tribúrcio agora o Varela, né? Eu acho tão legal, Júlio, porque aí tem um negócio de várias gerações, né? E gente que tem sobrinho, e aí o sobrinho me conhece do Cartoon, o outro do Discovery, onde a gente fez uma série até de Maker, né? De Batalha Maker lá. E tem gente agora do meu curso, olha ali, André Serfi. Seu curso é demais. Ele está falando do curso lá do IBMEC ou não? É o da doméstica. Ah, o da doméstica. Eu estou fazendo um curso que tem a ver com esse papo, né? De como atualizar a comunicação para você ser mais eficiente na hora de conversar com seus clientes. E a Doméstica, Júlio, é uma plataforma espanhola Sim. Que está chegando na América do Sul e no Brasil, claro, e eles são muito craques, sabe? Foi a minha grande surpresa da virada do ano. Eu gravei esse curso em Madrid, eles são todos de Madrid, é o primeiro curso em português, e nós já ultrapassamos 1.500 alunos de 37 países. É mesmo? 37 países, cara. Mas as aulas são em português? Como é que funciona? As aulas são em português com legenda. Com legenda. Para quem é de outra língua. Tá, ótimo, ótimo. Então, mas você gravou tudo em São Paulo, então? Não, eu gravei em Madrid, em dezembro. Você gravou em Madrid? Em Madrid. E é um curso de uma qualidade... Quantas horas tem um programa? Então, nós temos lá 4 módulos, cada módulo tem 10 etapas, tá certo? Ou seja, estamos falando aí de 40 etapas. Como é um curso online, a pessoa que tem pouco tempo, a pessoa que, por exemplo, continua trabalhando enfim, pode se dedicar só um período do dia para esse curso, ela consegue fazer em 3 meses, sabe? Com tranquilidade. Se ela se dedicar bastante, mesmo trabalhando, ela consegue em 2 meses. Ou seja, é um curso bastante intenso. Não, é intensivo. De como melhorar o seu engajamento com os seus clientes. Usando a plataforma aí, quem quiser ver lá como é que é, qual é a plataforma? A plataforma se chama Doméstica, aqui mesmo no Instagram. Se você for em @MarceloTaz, o link do meu curso vai estar na minha bio. E se você quiser conhecer a Doméstica, é @doméstica com K. Doméstica com K. Legal. Tá certo? Eu fiz algo muito mais modesto, né? Porque eu lancei o livro no meio da pandemia. Então, você imagina, cancelamos todos os lançamentos. Então, nós resolvemos, é o que eu fiz. Mas, por outro lado, o livro, sem querer, né, tinha uma conexão muito grande com esse momento de isolamento, porque ele fala da gestão do tempo, da gestão da sua agenda. Como é que você se coloca na sua agenda? Se você não se colocar na sua agenda, não vai ter tempo para você. Não é? Então, o que eu fiz? Eu gravei também 12 aulinhas, muito simples, tudo mais e tal, e colocamos lá para o pessoal que, em vez de ler, que dá para comprar pela internet, ele também pode fazer. Então, se entrar no carlosjulio.com.br, o curso também está lá. Não é um curso da dimensão que o Marcelo está falando, que é um curso bastante longo, é um curso com 12 aulas apenas. Marcelo, como vai ser o mundo depois que acabar tudo isso aqui? Olha, um mundo com mais oportunidades, porque nós temos aí uma necessidade. A palavra é necessidade, Júlio, porque a gente fala, você precisa transformar sua empresa, você precisa se atualizar.
Olha, você já reparou que os jovens atualmente não assistem tanta televisão? Você já reparou que o seu filho tem um outro jeito de ir para a escola ou de fazer a lição de casa? Isso é um papo que a gente tinha antigamente, a coisa de 2 meses atrás. Quando entra a necessidade, você vê a coisa acontecendo. Então as pessoas se adaptam rápido. As empresas que ficaram lá de bobeira começam a perder terreno. Então o mundo que nós vamos entrar será um mundo dos adaptados. Então é a hora, pessoal, de se dedicar a isso, entender essa mudança, ser mais tolerante. Esse mundo que nós estamos entrando agora não é um mundo de donos da verdade. Você tem que ouvir com mais qualidade, você tem que diminuir um pouco a intensidade do seu ego, porque funcionar, né? Você vai ter problemas técnicos, por exemplo, e você é o líder da empresa, e você antigamente você tinha medo de passar um mico ali na frente da câmera, e agora isso vai acontecer. É legal isso, para quê? Para você ver que todo mundo erra, que você precisa falar assim, pessoal, eu não sei usar ainda o Instagram, eu não sei usar o Zoom, eu não sei nem arrumar o tripé da minha câmera. Pede para o seu filho te ensinar. Cultura maker. Cultura maker. Mas a cultura maker precisa, a gente. Ah, faltou o último pilar da cultura maker, né? Ainda bem que você lembrou. Eu falei, vamos lá, falei de criatividade, falei de mão na massa, que é sustentabilidade, fazer com o que tem lá, colaboração e escalabilidade. Quer dizer, depois que você constrói o seu protótipo, né? Você bota ele Prototipo na e água, escala. ele pode crescer, né? Quando você tem uma ideia, como o cara do quiosque que eu falei aqui agora, essa ideia ele pode espalhar para todos os quiosques do Brasil. Se ele tiver se a filha dele lá, né, tiver uma boa mentalidade de digital, de escalar, ela pode criar um Ou app. seja, ele para de cozinhar e vai fazer entrega. Ele pode fazer entrega ou criar uma escola. Uma escola, é verdade. Você sabe que você disse, quando você disse assim, olha, mas também quando a gente viajar para ver as pessoas, tem que ser diferente, tem que ser mais vibrante, né? O Ibrahim Jorge Tatu, que é um dos pioneiros desse mercado chamado MICE, sabe o que é o mercado MICE? É o mercado de eventos de turismo, feiras, exposições, congressos. Ele é um pioneiro dessa área. E quando você falou isso, ele disse aqui, ó, boa, as viagens de incentivo e participações em feiras serão muito mais valorizadas. E eu sei que você concorda, porque você foi que me estimulou aí no Web Summit. E eu fui no Web Summit do ano passado e realmente é inesquecível, né? Inesquecível. E aí os eventos, né? Por isso que eu acho, quando os eventos forem ser realizados, né, daqui para frente, eles terão que valer muito a pena, porque as dificuldades serão maiores, o acesso será mais restrito, né? Então é uma espécie de educação, né, que nós estamos tendo de uma forma muito intensa. Eu, pelo menos, aprendi a lavar a mão, mas assim, eu virei PhD. Eu também. Eu percebi que eu lavava muito mal a minha mão, e aconteceu até uma coisa curiosa, Júlio. É o primeiro inverno que eu não fico resfriado. Eu percebi que eu estou me cuidando melhor. Claro. Que antes eu ficava resfriado justamente por esses descuidos todos, né? Enfim, de dar chance, né, para que os vírus ataquem, né, as coisas, ou a nossa imunidade fique baixa, né? Ô, Marcelo, deu nossos 40 minutos, mas olha, tem cada comentário aqui, tem até coisa assim, manda abraço para a banda Retorno 33. Ô, Retorno 33, que maravilha. Será que é a velocidade do disco lá, 33? Não sei, eu sei que é, deixa eu ver se eu li certo aqui. É Retorno 33, aí vai ver que é para voltar o 33 votações, né? Outra, Fabrícia falando, aliás, amo provocações. Tem uma aqui interessante também, olha só. Alberto Oliveira, eu sou padre
morro de saudades de abraçar meu povo. Um abraço à simpatia de vocês, dois nessa live. Obrigado, padre. Poxa, obrigado mesmo. É tão bom ter uma pessoa, né, um líder espiritual acompanhando a gente. Sempre, E sempre. até eu quero saudá-lo, porque todos os líderes, principalmente os líderes espirituais, devem estar vivendo um momento de alta demanda, É, né, Júlio? Então, é bacana que ele esteja aqui nos ouvindo e que sem nós dúvida. estejamos, de alguma maneira, É. conseguindo devolver alguma coisa para ele. Agora, olha aqui, a Tarsila, ela está morrendo de rir porque eu falei que antigamente são 2 meses atrás, mas é isso mesmo. O que nós mudamos nesses 2 meses É. deixou, enfim, nós todos aqui num futuro já bem distante do que a gente estava em janeiro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, e eu vejo muita gente assim nesse pique mesmo, né? Olha, é isso mesmo, temos que fazer isso, é hora de se reinventar. Olha, aqui falando, o momento é de aproveitar as oportunidades. Lá na Ecos, né? Você sabe que eu estou liderando lá. A A Ecos Ecos é sensacional, essa escola de design thinking. eu me juntei a eles e estamos fazendo trabalhos, apesar daqui, estamos fazendo trabalhos importantes para muita gente, né? Sim. Aliás, trabalha com o que você disse, né? Empatia, colaboração e prototipação. É mais ou menos o modelo O que, do design thinking, né? o E a Júlio, gente tem. Hã? não, assim, não é questão de fazer propaganda, mas o design thinking é uma. Eu vi que tem muita gente me perguntando dicas ali de soft skills, né, de habilidades nesse momento, o que a gente precisa aprender. O design thinking é um nome chique para uma organização da maneira como a gente pensa as Exato. soluções. E só que é uma metodologia, né? É muito É legal. muito poderoso. São Tá? coisas que são Eu, estudadas, aplicadas. E As essa pessoas me escola. perguntam assim: peraí, você estava lá na Digital House, agora você está com a Ecos. E sabe o que acontece? E eu já falei isso mais de uma vez, eu vou repetir. Uma das coisas que eu mais aprendi lá na Digital House é que se eu não estou entendendo, eu estou no lugar certo. É, E eu sempre ouvi falar muito de inovação, mas eu queria entender esses processos, essas metodologias. E o design thinking tem uma diferença, né? Porque ele é totalmente centrado no ser humano, isso. né? Olha aqui, tá? Não é gozação, é o nome do cara, Careca Adriano. Ele diz aqui, tá? Tem um estúdio de Pilates e Yoga na Vila Olímpia, empresa nova, criada em 2018. Já Tá. estamos há 60 dias fechado. Não temos nenhum apoio. O governo não ofertou nenhum plano. Como fazer? Posso responder rapidinho? E eu vou dar um depoimento depois que você Tá. responder. Então, o meu é o seguinte: eu acabei de ver não uma live, eu acabei de ver um videozinho do Abílio Diniz. Eles criaram ele, o Daniel Castanho e tal. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Eles têm um programa, um site que empresários colocaram dinheiro lá. É para empresas que faturam de 30 mil a 160 mil reais por mês. Então, se a tua academia de Pilates, tudo, yoga e Pilates, se você está num ranking, se você está vinha num faturamento entre 30 mil reais ou 15 mil reais, não me lembro, a 165 mil, eles te emprestam um determinado valor com juros de 4% ao ano, vão te dar, acho que, 6 meses de carência para começar a pagar. Então, procura na internet que você vai achar, tá? Eu não sei se é Unidos SP, alguma coisa assim. Marcelo, o que mais que ele poderia fazer para O meu encerrar aqui depois? depoimento eu estou falando aqui agora de uma prática, de um exemplo prático, tá bom? Eu não fazia pilates porque eu era um homem muito ocupado, vivia no avião e sempre queria fazer, tá certo? Agora na pandemia eu comecei a fazer, porque estou aqui e um cara que faz pilates, agora fica a sugestão para você aí, tá certo? Ele adaptou, eu sei que o pilates eu já fiz muito, precisa de equipamentos e tudo mais, mas ele adaptou a uma parte das práticas do pilates para uma coisa como essa que nós estamos fazendo aqui. E com elementos muito simples que todo mundo tem em casa. Um banco, um cabo de vassoura, uma toalha, uma série de objetos que ele me dá uma listinha, eu preparo e ponho lá e estou fazendo, meu caro professor Júlio,
algo que eu não fazia quando estava aberto, porque eu não tinha agenda. Agora estou fazendo, e Claro. fica aqui a dica para a pessoa que perguntou. Sempre é possível você se adaptar a uma situação. Isso não quer dizer, obviamente, que você vai ganhar a tração que você tinha quando você tinha a escola aberta, mas isso não vai deixar você não vai deixar de atender as pessoas, tá certo? E vai estar se preparando para a volta. Porque esse é um assunto importante, né, Júlio, que É você verdade. conhece bem. Quando tem a volta, você não vai querer começar a se preparar no dia da volta. Quem se preparar agora sai melhor, né? Você tem que fazer que nem os pilotos fazem. Você vai voar amanhã, você começa a preparar hoje o voo de amanhã. Plano de voo. Plano de voo tem que começar muito antes, né? O Você jogador de sabe, futebol. Otávio, para quem também quiser aí, a gente tem isso disponibilizado gratuitamente lá no site da Ecos, né? Ecos com H, né? Ecos.cc, tá? É só ecos.cc. Nós criamos um documento, e nesse documento, como atravessar a crise, a gente começa escrevendo assim: não desperdice a crise. É. Né? Não desperdice. Está lá, está em isolamento. O que você vai fazer com esse monte de horas que você ganhou? E eu acho que o Taz deu uma dica muito boa. Que tal usar um pedaço dessas horas para se preparar na saída da crise, você estar pronto? Sem dúvida Basicamente nenhuma. foi isso que ele disse, não é verdade? Sem E olha, a dúvida. última pergunta, que estamos quase com 50 minutos, Taz. A Fabrícia Botelho está dizendo: Taz, fala um pouco sobre o futuro do trabalho. Você acha que esta crise acelerou a necessidade do desenvolvimento das soft skills? Como é que ela chama? Fabrícia. Fabrícia, a minha filha Clarice tem 14 anos. Sabe o que ela me falou? Papai, eu não sei se eu quero voltar para aquela escola como ela era, porque eu estou adorando estudar um pouco desse jeito. Isso não quer dizer que eu não sinta saudades das minhas amigas e dos meus amigos. Ela quer voltar para a escola dela, mas o que ela está me dizendo é um pouco a resposta que eu tenho para você. Existe uma forma de estudar, de trabalhar, de desenvolver o que você aponta aí, os soft skills, as habilidades que nós temos que desenvolver, que está deixando muito claro que há formas mais eficientes da gente se comunicar, da gente trocar uma ideia, como eu estou fazendo aqui com meu querido amigo Carlos Alberto Júlio, de nós prepararmos projetos sem gastar tanto, de nós experimentarmos, por exemplo, uma novidade dentro da nossa pequena empresa e testar e ver se vai dar certo. Não deu certo, tira, testa outra, entendeu? Ou deu certo, e agora? Estou preparado para o sucesso? É verdade. Isso é uma coisa que no Brasil a gente nunca está pronto. Nunca está preparado. Porra, deu certo, e agora? Agora não sei como que vai ser. Se prepare também, né? Pô, deu certo, caraca. Aliás, é como eu estou me sentindo aqui conversando com você, sabendo que você está com o pessoal da Ecos, onde eu já dei aula também, é um lugar que eu respeito bastante. Volta! Mas vai ser um prazer fazer isso. E nesse curso, Júlio, eu estou, 37 países diferentes. Maravilhoso. Isso não quer dizer que todos são gringos, são muitos brasileiros que moram lá, mas tem muito hispânico. Eu estou atendendo pessoas da Colômbia. Para mim, está sendo uma necessidade de correr atrás, cara. Fala, na hora que você acha que você já tinha aprendido aquele negócio, eu estou tendo que me reinventar, que é a palavra aí que nós precisamos valorizar. Tá, eu sei que vocês, grandes entrevistadores, você é um dos melhores entrevistadores desse país, haja visto provocações. Vocês falam, o papo tá tão gostoso que podia ficar não sei o que e tal, mas realmente esse aqui, primeiro que é uma honra muito grande, eu admiro a sua inteligência, mais do que isso, eu admiro o teu caráter de cidadão. Você é um cidadão de primeira linha, um politécnico, essa tua parte negativa, não vou nem tratar aqui. Sou engenheiro politécnico com muito orgulho da minha escola. Eu tenho certeza. Todos os meus amigos politécnicos falam a mesma coisa. Todos eles falam a mesma eu coisa. até falo pouco para não ficar muito metido, porque é uma escola muito legal mesmo. Mas olha,
É muito bacana. Eu queria aproveitar aqui, Setembrino está perguntando se o meu livro já está na Amazon. Ele está na Amazon, sim. Mas deixa eu dar uma dica para você que está nos assistindo. Se você quiser saber um pouquinho sobre gestão de tempo, gestão da agência, perdão, da agenda, né? Como fazer o teu tempo render, é esse o tema. Na segunda-feira, né? Segunda-feira agora, aqui mesmo no Coworking 2020, eu vou fazer uma live só sobre o livro. Não é para vender o livro, não, tá? O livro está lá na Amazon, tem o curso no site, mas a ideia é, nós vamos falar exatamente isso. O título do livro é o que eu não posso deixar de fazer hoje. E eu vou tentar passar para vocês, em meia hora, 40 minutos, o que é o centro dessa metodologia, que eu nem sabia que eu tinha, mas basicamente como é que eu faço para fazer tantas coisas como as pessoas dizem que eu faço. É só isso. Então, para você, 7 da noite, no Cowork 2020, tá? Nós vamos falar exatamente sobre esse tema. Tá, 52 minutos, eu falei que ia roubar 40, eu roubei Imagina. 12 a mais. Né? Você, mas olha, você aqui é muito querido, você é um amigo, você é uma pessoa inspiradora muito obrigado. para muita gente, né? Você sabe disso, você é um professor que já inspirou, enfim, esse país. E, então, para mim é uma alegria, meu querido Carlos Alberto Júlio, estar contigo e poder trocar um pouco de ideia nesse momento tão necessário de trocar ideia. E estou sempre aqui à tua disposição, sou seu fã número 1, sento na primeira cadeira da primeira fila, sempre. E você, internauta que nos prestigiou, quase 200 aí ao vivo, tá? Super obrigado. E crescente, a audiência é crescente, isso é bom. Crescente, E vamos ter mais, então, segunda-feira, às 7 da noite, aqui no Coworking 2020. Marcelo, um beijo para você, saúde em casa, se cuide, porque vai passar, e aí eu vou até aí só para te abraçar. Maravilha, queridão. Beijão. Um abraço.